O Brasil não é e nem será tão cedo um país capitalista. Pensata, com Marcelo Madureira. Como é que é, Marcelo Madureira? O Brasil não é um país capitalista? Negativo, não é. Como é que você chegou a essa conclusão tão maluca? Foi lendo esse livro aqui, da Malu Gaspar, A Organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. Esse é o livro da Pensata de hoje. O livro da Malu Gaspar é um livro muito interessante, porque primeiro eu tinha decidido que não ia ler o livro da Malu Gaspar. Por quê? Porque eu achava, esse livro é datado, eu já acompanhei esse escândalo todo da Odebrecht ao longo desses anos todos, e eu acho que eu não tenho nada a aprender com esse livro. Ledo e Ivo engano de minha parte. No mês passado, eu li na revista Piauí um enxerto, isso é, um trecho desse livro da Malu Gaspar, e eu fiquei pensando, eu acho que eu devo ler esse livro. E não deu outra. Eu, dessa vez, resolvi comprar aqui no meu Kindle, né, a edição eletrônica do livro A Organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o Brasil. Para começar, eu devo dizer que a Malu Gaspar é uma das grandes jornalistas brasileiras. Aliás, é engraçado como no Brasil tem grandes jornalistas mulheres. A Malu Gaspar levou uns 4 anos só para fazer o levantamento, né, a pesquisa desse livro sobre o escândalo da Odebrecht. Ela fala aqui, logo no início do livro. Ela pesquisou, trabalhou, entrevistou um montão de gente, leu todos os processos e acabou escrevendo realmente um livro primoroso, um livro quase de leitura obrigatória para quem se interessa pelo Brasil. Primeiro porque o livro é muito bem escrito. O jeito que a Malu vai contando a história... Aliás, desculpa, eu não gosto de ter essa intimidade com as pessoas que eu não tenho intimidade. Que a Malu Gaspar, a grande escritora, jornalista Malu Gaspar, foi escrevendo o livro, a maneira que ela escreveu, um jeito bem gaitaliz, né, aquele grande escritor americano, né, jornalista, escritor americano, que basicamente quase que fundou um estilo de se escrever livros jornalísticos. Mas voltando aqui ao livro da Malu Gaspar, ela vai contando a história dos escândalos, que não é dos escândalos da Odebrecht, conta a história da Odebrecht de uma maneira absolutamente, como se fosse um thriller, né? Como se fosse um livro policial, como se fosse um filme de suspense, né? A cada página que você vê, você surpreende com mais um caso, mais uma maracutaia, mais uma arapuca. E acaba que a constatação que a gente chega é que realmente não existe capitalismo no Brasil. Mas eu chego lá. Esse livro que a Malu Gaspar acabou de publicar, né, a editora, inclusive, é a Companhia das Letras, uma editora que sempre vem com bons títulos. Esse livro da Malu Gaspar, na verdade, na minha modestíssima opinião, é um tratado da sociologia contemporânea sobre o empresariado brasileiro. Ela escolheu a empresa, a construtora, a empreiteira Norberto Odebrecht, mas essa história da Norberto Odebrecht você pode aplicar a várias e várias e várias grandes corporações brasileiras, porque a história não vai diferir muito não. Talvez porque a Norberto Odebrecht tenha de fato levado essa imbricação, né? Essa ligação com o Estado brasileiro às últimas consequências. Mas o fato é que as empresas brasileiras têm uma ligação muito forte com o Estado, com os governos, com as suas autoridades. E, evidentemente, que nem sempre, ou quase nunca, né, são tomadas decisões em favor do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Ou seja, essa ligação perversa entre governos, né, entre o Estado, que acaba sendo o Estado, mas porque os governos vão se trocando e as grandes companhias continuam lá. Mas essa ligação perversa entre as grandes companhias, né, e o governo / Estado, acaba desviando bilhões e bilhões de reais de recursos que poderiam e deveriam ser aplicados em benefício da população brasileira. A decisão é correta e a lei tem que ser cumprida. Então quer dizer que o senhor vai devolver o dinheiro?
Bom, tem um probleminha aí que eu gastei todo o dinheiro numa operação plástica para minha mulher. Em primeiro lugar, esse dinheiro, ele se dá em obras também, mas as obras acabam saindo muito mais caras do que deveriam. Muito por força da quantidade de propinas que tem que ser carreadas para as autoridades liberarem as verbas e também para que as empresas possam ter vantajosas taxas de lucro. E em contrapartida, o que vai diminuindo cada vez mais? É a produtividade, é a capacidade de ser produtivo, de realizar trabalho de qualidade a menor custo, que é um problema central hoje da economia brasileira, a baixa produtividade. Mas isso é assunto para outra pensada. O que eu veio na minha cabeça é que uma economia em que 40% do PIB, né, é movimentado pelo Estado, né, as empresas, a sociedade e tudo mais, acaba fortemente dependendo do Estado. E isso não é capitalismo nem aqui, nem na China. Mesmo porque na China, pelo menos teoricamente, é comunismo. Como é que isso se dá? Olha, isso se dá o seguinte: se você é classe média, o seu sonho qual que é? Provavelmente, e não tem nada de errado nisso, estou fazendo nenhum julgamento, é fazer um concurso público, né, para arrumar um emprego público, e aí você não precisa ser mandado embora, você não tem problema de avaliação, você tem a aposentadoria garantida com salário quando você era da ativa, enfim, 1,5 milhão de vantagens. Se você é da classe baixa, você quer ser abrigado por uma dessas Minha Casa Minha Vida, um programa desses de assistência social, uma Bolsa Família, qualquer coisa. Também não existe nada de errado nisso. E se você é empresário, o que você quer? Você quer uma obra pública, participar e ganhar concorrências, você quer um juro subsidiado, né, um empréstimo ali com um juro bem baixinho, uma facilidade e tal. Evidentemente, uma sociedade em que toda ela, sejam os ricos, classe média e pobres, tenham esse tipo de aspiração, certamente não tem muito futuro. Principalmente num país como o Brasil, onde hoje, agora em dezembro de 2020, o Estado está praticamente falido, se não é que já estava falido, é onde você tem 100% do déficit público comprometido com despesas, não sobrando nada para investimento e também para custeio. Mas voltando ao livro da Malu Gaspar, ela pega exatamente o caso dessa família Odebrecht, que poderia ser várias e várias famílias, qualquer uma das famílias brasileiras. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? O Brasil funciona quase que como se fosse uma capitania hereditária, né? Os privilégios vão passando de pai para filho, de geração em geração, e isso vai mantendo permanente esse esquema que vai corroendo o país e vai aumentando a nossa miséria. Seja nas empresas, seja também no próprio judiciário, no Congresso, né? Milhões e milhões de casos que a gente vê, milhares e milhares de casos, centenas de casos que você vê, né? Que pais, avós, filhos se substituem nos poderes, né, e dali vão tirando sempre os mesmos e maiores proveitos. No caso aqui da organização, o que se vê, e como eu já disse, isso poderia ser aplicado a várias e várias empresas brasileiras, a Malu Gaspar, ela faz um retrato de como é que funcionam grandes empresas brasileiras que dependem, né, que fazem obras para o Estado ou de alguma forma fazem negócios com o Estado, né, com o governo que tiver na vez. É interessante porque no caso da Odebrecht, uma empresa que foi fundada nos anos 40, né? Desde então ela vem só crescendo e se desenvolvendo através de negócios que ela faz com governos. Os governos vão trocando, né? Getúlio Vargas, Juscelino, enfim, Geisel, ditadura militar, democracia, mas os empresários, né, da Norberto Odebrecht estão lá sempre frequentando os gabinetes, nos palácios e também fornindo generosamente o cofre das autoridades. Isso independente delas serem de esquerda, de direita, de centro. Isso é que é muito triste de se ver no livro. Esse livro retrata bem como são perversas essas ligações e
as quantias envolvidas são assim monumentais, não só das obras em si, né? São todas da ordem de bilhões, de centenas de milhões de dólares ou de reais, mas também você vê as propinas são desviadas também na mesma proporção. Quanto mais cara a obra, né, quanto mais onerosa a obra, maior também o valor das propinas pagas. E em contrapartida, por outro lado, a qualidade da obra entregue é a menor possível, porque senão da onde vai existir o lucro das grandes empresas. No caso da Odebrecht, é muito peculiar, porque a Odebrecht se originou como uma grande empreiteira. Inclusive, ela não foi daquelas grandes empreiteiras, como as outras que a gente conhece, que são oriundas do governo do Juscelino Kubitschek, que participaram da construção de Brasília. Eu não sei se estou exatamente certo, mas o Juscelino Kubitschek, na minha opinião, não foi um governo exageradamente insensado, né? Eu acho que o Juscelino trouxe muitas coisas ruins para o Brasil, né? Desde a criação de Brasília, na minha modesta opinião. Por favor, brasilienses, vamos depois discutir esse assunto. Pois é, Brasília tem ministério de tudo. Tem ministério da Fazenda, da Defesa, do Ataque, do Turismo, da Vadiagem, da Pesca, da Caça e do Caçador. Só não tem ministério da piada. Por que não tem ministério da piada? Mas a criação da indústria automobilística, que até hoje, vejam bem, 70 anos depois, quase 80, a indústria automobilística brasileira ainda tem subsídio, ou seja, tem facilidades fiscais, recebe dinheiro público. Então, uma indústria que em 70 anos não amadureceu, ela não vai existir mais. Aliás, a gente já está na véspera de ver o fim da indústria automobilística como a gente já conheceu, porque o automóvel vai deixar de ser um produto de propriedade privada. Né? O automóvel vai ser uma coisa de propriedade coletiva, mas também esse assunto para outra pensata. Mas até hoje as empresas, as montadoras de automóveis, a maior parte delas estrangeiras, são todas estrangeiras, recebem subsídios do governo, né? Incentivos fiscais. Isso é inacreditável. Como é que você mantém um sistema desse? Só através, né, de uma organização perversa como é essa organização do Estado brasileiro, trabalhando não em prol da população, mas em prol daqueles que são amigos do rei, amigos do governo. Esse livro mostra, então, como é que vai, ano após ano, né, mesmo quando a empresa se encontra em dificuldades, é a mão do Estado, é a mão do governo que vai lá e generosamente recupera a empresa. Então não existe espaço para o mérito, o esforço, o trabalho. É com uma canetada, né, com uma visita a um gabinete em Brasília, você consegue resolver todos os problemas, as dificuldades financeiras de uma grande empresa. Assim, como eu digo no início, né, desse meu vídeo, assim não existe capitalismo. Agora, o que é mais assustador no livro, na minha opinião, é o caráter das pessoas, né? O perfil das pessoas. Antes de votar, é preciso conhecer o perfil de cada um dos candidatos. Este é o meu perfil. Que a gente começa a conhecer através desse trabalho brilhante da Malu Gaspar. Aí que eu acho que está o grande valor dela. Porque você, ao examinar todas essas pessoas envolvidas com essas grandes empresas, sejam os empresários, os executivos, como também os grandes funcionários, né, os funcionários de alto escalão, os grandes políticos e tudo, a gente fica pensando, bom, esses caras, eles pelo menos devem ter algum mérito para chegar onde chegaram, devem ter estudado bastante, mesmo que coloquem todo o conhecimento e o saber deles em serviço, digamos assim, contra os interesses da população, a favor dos seus interesses e tal, eles devem ter algum mérito, alguma capacidade para justamente chegar onde chegaram dessa maneira, né? Para poder então ter acesso a essas quantidades monstruosas de dinheiro e tirar um bom naco para si e assim garantir o seu futuro sem grandes perturbações. Mas também é outro ledo e engano aqui da parte do Marcelo Madureira. Você vê a falta de visão, a falta de educação, a falta de conhecimento das coisas mais básicas que são comuns
a essas pessoas todas. Eu pego até o exemplo do Marcelo Odebrecht, né? O filho do Emílio Odebrecht, neto do Norberto Odebrecht. E poderia dizer o mesmo do pai Emílio e do avô Norberto, né? Se você vê a posição que esse empresário ocupa, né, dentro da história da indústria, da economia brasileira, ele não tem a menor visão global, a visão geral do que representa dentro da economia brasileira, dentro da economia mundial, dentro de um contexto, digamos assim, mais profundo do que significa empreender. A visão que eles têm é absolutamente pragmática, pequena, mesquinha, hipócrita, onde os interesses da empresa estão acima de tudo e acima principalmente, vejam bem, principalmente acima dos interesses do povo brasileiro, da sociedade a qual eles fazem parte e que paga pelos serviços dele. Né? Nas organizações Odebrecht, fica claro, eles têm até uma Bíblia própria, é incrível, vale a pena ler o livro. A empresa vem na frente até da família. Os interesses da empresa são sobrepassados, são mais importantes que os interesses da sua própria família, do funcionário, do executivo lá da Norberto Odebrecht, da construtora Norberto Odebrecht, que acabou se metendo depois em etanol, em indústria petroquímica, em imobiliária, enfim, em um montão de coisas. O que mais me assustou é isso, dos funcionários também, dos funcionários públicos, federais, estaduais, municipais, que alcançam cargos importantíssimos e que não têm a menor noção ou capacidade de entender a importância e a responsabilidade dos seus cargos. Eles estão lá única e exclusivamente para se dar bem, para tirar proveito do cargo que ocupam. Não tem nenhuma preocupação em transformar a triste realidade da sociedade brasileira, do nosso povo. Por isso que falta educação, falta saúde, falta hospital, mas não falta obra. Não falta obra que não serve para porcaria nenhuma. Esse livro, ele retrata bem essas pessoas e me coloca, e deve colocar muita gente, numa situação, digamos assim, até de frustração, se não até de melancolia, que você pensa, puxa, para que eu estudo tanto, para que eu estudei tanto, para que eu me preparei tanto, né? Se as pessoas que, digamos assim, vencem, né, que chegam lá, né, que desfrutam das coisas boas da vida, são essas pessoas medíocres, sem escrúpulos, sem nenhuma visão, sem nenhuma humanidade. O que eu achei, inclusive, muito engraçado, eu achei assim, inquietante talvez, é que, por exemplo, o Norberto Odebrecht, o pai dele, Emílio Odebrecht, eles são de origem alemã, e provavelmente do norte da Alemanha, porque o Norberto Odebrecht foi educado por um pastor luterano. Para quem não conhece, a religião luterana, né, que é uma orientação protestante, das primeiras, né, fundada pelo Martinho Lutero, ela é extremamente, digamos assim, tem uma moral e uma ética muito rígida. Né? Os valores éticos e morais dos luteranos são muito fortes. No entanto, você vê, um pastor luterano formou um camarada como o Norberto Odebrecht, né, forjou o cidadão Norberto Odebrecht, que imprimiu nas suas companhias uma gestão e uma relação com a sociedade absolutamente amoral e antiética. Isso é que me faz pensar. Inclusive, se dedicou a escrever uma própria Bíblia, né? Uma Bíblia própria, né? Onde ele dá ali os guidelines, né? As guias comportamentais para os executivos da Odebrecht. Por isso que eu recomendo realmente a leitura desse livro da Malu Gaspar. Eu até peço desculpas a Malu Gaspar aqui, porque eu pensei, não vou ler esse livro não, porque esse livro é datado. Não. Esse livro ele vai ficar para muito tempo aí, daqui a 100 anos, vai ser um instrumento valioso para que as outras gerações conheçam como é que funcionava o Brasil, né, na época que era atrasado.
Isso esperando que o nosso país algum dia realmente possa chegar a poder se chamar de uma sociedade mais avançada. Enquanto isso, eu peço para vocês continuarem prestigiando o meu canal, assine o meu canal se não assine. Se você conheceu agora, também espalhe para os seus amigos, mande também sua opinião, mande seus comentários e não esqueça também de me acompanhar nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim, no Twitter e em todas as outras. Esse é o livro de hoje, esse foi A Pensata e um beijo, queijo, tchau.